Tem uma doença que está destruindo a sua saúde aos poucos e de forma silenciosa. Cansaço extremo, ganho de peso inexplicável e memória faltando são alguns sintomas comuns que a maioria ignora, mas são um alerta de que algo vai mal no seu corpo. Nesse vídeo eu vou te revelar 15 sintomas do hipotireoidismo e como curar esse problema de uma vez por todas. Antes de tudo, você precisa saber o que é a tireoide. É uma glândula que fica aqui na frente do nosso pescoço. Ela é do tamanho de uma borboleta e é como se fosse a fábrica de energia para o nosso corpo. Ela produz dois hormônios, o T3 e o T4. Ele tem várias funções importantes, como dar força para os músculos, regular a menstruação, mexe com a pele, com o cabelo, com a memória, quase tudo. O hipotireoidismo acontece quando essa fábrica começa a trabalhar mais devagar e produzir menos hormônios. E aí o nosso corpo entra em modo lento. Essa fábrica ela trabalha de forma mais lenta e tudo no nosso corpo começa a trabalhar mais devagar. A primeira delas e a principal é a tireoidite de Hashimoto. Esse nome difícil quer dizer que o nosso sistema imunológico, aquele que nos protege contra infecções por vírus e bactérias, fica confuso e começa a atacar a nossa fábrica, a tireoide. Quando essa fábrica é atacada, ela não consegue produzir os hormônios em quantidade adequada e aí surge a doença. Outra causa é a falta do iodo na alimentação. A tireoide precisa desse ingrediente principal para produzir os seus hormônios. Sem ele, ela não consegue fazer eles. É como se fosse fazer um bolo de chocolate sem o chocolate. O bolo, o produto final, não vai ficar legal. Hoje em dia no Brasil essa causa é muito rara, porque desde 1953 foi agregado o iodo no sal de cozinha para prevenir o hipotireoidismo por essa causa. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já deu uma olhada na embalagem do sal e viu que ele é um sal iodado e que isso serve para a sua saúde. O hipotireoidismo também pode acontecer depois de uma cirurgia, se ela precisou tirar a glândula tireoide por causa de um câncer ou algum bócio. E aí a gente perde a fábrica e acaba não tendo esses hormônios, esses produtos no final. Também pode acontecer nos casos de radioterapia. Se a pessoa tem um câncer de cabeça, de pescoço ou um linfoma e ela precisou fazer esse tipo de tratamento e infelizmente pode queimar a glândula tireoide e aí ela passa a não funcionar direito. Alguns medicamentos também podem gerar esse problema, como o caso do lítio, que é um medicamento utilizado para o transtorno bipolar. Ele, além de travar a saída dos hormônios da tireoide, também faz com que ela inflame e esses dois problemas podem gerar o hipotireoidismo. Também tem o caso da amiodarona, que é um medicamento utilizado para arritmia cardíaca, quando o coração da pessoa não bate direito. Esse medicamento ele tem muito iodo na sua composição, nos seus ingredientes. O iodo ele é realmente necessário para que a tireoide trabalhe direito, mas se ele está em excesso, tem uma superlotação de ingredientes, eu deixo a minha fábrica, a minha tireoide toda confusa. Isso pode gerar um hipertireoidismo, quando a glândula trabalha demais, ou até mesmo um hipotireoidismo, quando ela está mais devagar. O envelhecimento é outra causa do hipotireoidismo. Como todas as partes do nosso corpo, com o passar dos anos, vai se desgastando, vai trabalhando com maior dificuldade. Na tireoide acontece a mesma coisa. As células, as produtoras dos hormônios, podem ir se desgastando com o tempo e acabam produzindo os hormônios com menor quantidade. É como se os fabricantes, os trabalhadores dessa fábrica ficassem mais cansados. A genética é outro fator determinante para gerar o hipotireoidismo em você. Tem algumas pessoas que já têm tendência a ter essa doença. Por quê? Carrega essa herança da sua família. Então, se você já teve alguém na família com hipotireoidismo, você tem uma tendência maior a ter também ao longo da sua vida.
Chegou a hora de você saber quais são os sintomas do hipotireoidismo. O primeiro deles são as unhas fracas e quebradiças. As suas unhas, elas são formadas por células que se multiplicam rapidamente e elas precisam de energia, nutrientes e boa circulação para crescerem firmes e saudáveis. Quem ajuda nisso? O T3 e o T4, que são os hormônios da tireoide. No hipotireoidismo, seu corpo funciona de forma muito lenta e isso vai afetar diretamente no crescimento das suas unhas. Também vai diminuir a circulação de sangue, a quantidade de sangue que vai para essa região e diminui, consequentemente, a quantidade de nutrientes e energia que vai para esse local. O resultado, unhas fracas, quebradiças, descamando, com ondulações e algumas vezes pode até descolar do leito ungueal, quando ela descola do seu dedo. Essa doença também pode gerar a famosa sobrancelha da Rainha Anne. Nome engraçado, né? Essa era a rainha da Escócia, da Irlanda, da Inglaterra, que tinha uma sobrancelha bem característica, que é um sinal muito comum do hipotireoidismo. É quando a pessoa tem o finalzinho da sobrancelha bem fininho ou até mesmo não tem essa parte de fora. Os pelos caíram. Isso acontece porque o hipotireoidismo afeta o crescimento dos pelos no corpo, incluindo da sobrancelha. Os folículos, eles começam a ficar mais preguiçosos ou param de funcionar e aí esses pelos começam a cair e não crescem mais, principalmente nas regiões mais sensíveis, como na cauda da sobrancelha. Também pode acontecer a dificuldade de concentração e a lentidão mental, também conhecida como névoa cerebral. É aquela pessoa que está sempre distraída, esquece de coisas simples e tem dificuldade para pensar. Sabe por quê? Porque o cérebro precisa desses hormônios da tireoide para funcionar direito. No hipotireoidismo, nosso cérebro não recebe energia direito e ele começa a trabalhar mais lentamente, como se fosse um computador que está cheio de programas e abas abertas. O nosso neurônio não consegue trabalhar de forma rápida e eficiente, só fica carregando e é aí que causa o esquecimento, a dificuldade no foco e a sensação de mente mais lenta. Infelizmente, esse sintoma, ele é bastante ignorado. As pessoas colocam culpa em tudo. Falam que fulano não está dormindo direito, ficando muito tempo no celular, ou até mesmo que não está dando atenção porque ele quer. Pode ser por esses motivos? Claro que pode, mas a gente não deve esquecer que podem ser alguns fatores de saúde que estão acometendo e prejudicando essa pessoa a ter uma vida melhor. Também pode acontecer a apneia obstrutiva do sono. O que é isso, doutora? É quando a pessoa para de respirar por alguns segundos quando ela está dormindo. E isso é sem querer e ela vai precisar puxar o ar. E é por isso que essa pessoa ronca muito alto, não dorme bem, acorda no outro dia totalmente cansada e fica até com dor de cabeça, sem saber o porquê. Isso acontece porque no hipotireoidismo, os músculos da garganta da pessoa ficam mais fracos e mais inchados. Isso vai fazer com que o ar passe com maior dificuldade e ela precisa fazer esse esforço, gerando o ronco durante a noite, que é geralmente muito desesperador para quem está dormindo do lado. Outro sinal bastante comum é o bócio. É quando a sua glândula tireoide está bastante aumentada e inflamada, tentando compensar o funcionamento lento. E para você notar se tem esse bócio, eu vou te passar um teste bem fácil que dá para você fazer em casa. Você vai precisar de um espelho e de um copo de água. Fica de frente para o espelho, inclina um pouco a cabeça, levando ela para trás, engula um pouco de água e observe a parte de baixo do seu pescoço. Você vai notar um caroço descendo e subindo enquanto você engole. Não vai confundir com o pomo de Adão, que é aquele ossinho que a gente vê aqui no pescoço dos homens. Algumas mulheres têm também, mas não é isso que a gente precisa observar.
Ai, doutora, não vi nada, então eu tenho algum problema? Não, o normal realmente é não ver nada, porque é no bócio, é no problema que a gente nota essa bola subindo e descendo quando a gente toma água. Isso acontece porque o cérebro percebe que tem pouco hormônio no corpo e ele vai mandando vários estímulos para a glândula tireoide produzir, mas por algum motivo ela não consegue e tenta compensar aumentando a fábrica de tamanho. Às vezes esse aumento da glândula, esse inchaço, ele pode ser tão grande que a pessoa nem precisa fazer o teste do espelho, ela consegue notar no pescoço. Mas caso você tenha algum desses outros sintomas, quer saber se tem o bócio já, pode fazer esse teste em casa. E depois dessa dica valiosa, já se inscreva no canal para não perder nenhuma dica de saúde. O hipotireoidismo também pode ser a causa da sua pele seca. Isso acontece porque sem os hormônios da tireoide, eu não produzo tanto suor na minha pele que é necessário para deixar ela mais úmida e brilhosa. Também não produzo a quantidade certa de gordura natural da nossa pele, que é uma camada protetora que impede que a hidratação saia, e também reduzo a renovação das células da minha pele. E aí eu vou ficar com a pele mais áspera, mais fina, ressecada e até com aspecto de que ela tá toda rachada. Também pode acontecer a ceratodermia palmo-plantar, que é quando a palma da mão e as plantas dos pés ficam tão grossos, tão ásperos que podem rachar. Como eu já disse, no hipotireoidismo, as suas células elas demoram mais para se renovar. Isso aí pode causar um excesso, um acúmulo de células mortas nas suas mãos e nos seus pés. Quando tem esse acúmulo de células mortas, deixa essa pele mais seca, mais grossa e, infelizmente, perde a elasticidade, a flexibilidade. E aí pode rachar, até mesmo fazer machucados dolorosos e ficar com aquele aspecto de casca grossa. Tem muita mulher que tem o costume de fazer aquele spa dos pés, que é realmente maravilhoso, tem um resultado muito bom, deixa tudo bem lisinho. Mas, ao invés de tratar o problema, você precisa tratar a causa dele. E o hipotireoidismo pode ser o que está causando esse aspecto bem feio nos seus pés. O hipotireoidismo também pode causar o afinamento e a queda dos seus cabelos. O nosso cabelo, ele cresce em ciclos, como se fosse um reloginho dentro da gente. Tem a fase do crescimento, do descanso e da queda. Quem controla isso, em partes, é a tireoide com os seus hormônios. No hipotireoidismo, o metabolismo do seu corpo ele fica completamente lento e isso vai afetar o couro cabeludo também, fazendo com que o ciclo de crescimento aconteça mais devagar. Você fica mais tempo na fase de queda. E quando esse cabelo vai crescer, sem os hormônios necessários, eles crescem mais finos e mais frágeis. A queda de cabelo aqui no hipotireoidismo é de maneira completa, vai afetar a cabeça inteira. Não tem só algumas falhas como na calvície comum. Por isso é importante você saber a diferença desse tipo de queda de cabelo. Se você está tendo essas quedas mais pontuais, pode ser alopécia ou até mesmo algum fator genético de calvície. Também pode acontecer a diminuição da libido. A pessoa perde totalmente o interesse de ter relações sexuais. Por quê? A libido depende de vários fatores. Se o seu corpo está funcionando bem, se os hormônios estão regulados, da sua saúde mental e até mesmo da circulação sanguínea do seu corpo. Se a sua tireoide vai mal, o seu corpo fica mais cansado, mais lento, sem vontade de fazer nada. Também vai afetar a produção de alguns hormônios sexuais, como progesterona, estrogênio, testosterona, que são necessários para aumentar o desejo, e vai afetar também a lubrificação natural da mulher. E sem lubrificação, ela perde totalmente a vontade de ter relações porque o sexo se torna desconfortável. A diminuição da libido também pode ser por causa da menopausa, que é uma fase em que todas as mulheres vão passar, mas poucas conhecem o que acontece nela. E é por isso que eu fiz o guia da menopausa.
Lá eu te digo quais são os principais sintomas dessa fase, como você vai fazer para melhorar cada um deles de maneira natural e quais as outras opções que você tem para passar por esse período de uma maneira muito mais confortável. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. O hipotireoidismo também pode causar uma rouquidão persistente. Por quê? A tireoide ela fica bem na frente do pescoço e pertinho das cordas vocais. As cordas vocais são responsáveis pela sua voz. Quando a tireoide está aumentada de tamanho, ela pode pressionar essas cordas vocais e causar aquela sensação de voz falha, rouca ou até mesmo um peso ao você falar, mesmo que não esteja gripado ou resfriado. O hipotireoidismo também pode ser a causa da sua menstruação irregular, porque a tireoide conversa com o cérebro e com os ovários. Quando tudo está fluindo muito bem, sua menstruação vem na data certinha de todo mês. Mas quando algo está atrapalhando, quando está funcionando mais lento no hipotireoidismo, essa comunicação ela fica desregulada, bloqueia a ovulação e isso afeta totalmente o seu ciclo. Isso pode causar na mulher menstruações irregulares, vem em datas imprevisíveis, ela nunca sabe quando vem. Também pode causar fluxos aumentados, o sangramento vem em maior quantidade, pode causar também nessa mulher algumas menstruações por mais de uma vez durante o mês ou até mesmo atrasar a sua menstruação, ela ficar vários meses sem menstruar. O hipotireoidismo também vai causar em você um aumento de peso. Isso vai acontecer primeiro por causa do metabolismo mais lento. Seu corpo vai queimar menos caloria. E infelizmente, mesmo que você coma a mesma quantidade de antes, vai acumular mais gordura no seu corpo. Também pode ser por causa da retenção de líquidos. Quando a pessoa tem hipotireoidismo, ela tende a reter mais água e mais sal no corpo, dando aquela sensação de que ela está mais inchada e aumenta o peso na balança, mesmo que não seja gordura acumulada. Também pode ser pela falta de disposição. É muito comum que a pessoa no hipotireoidismo se sinta mais cansada, mais desanimada e ela não gosta de praticar atividade física no dia a dia. Isso aí, consequentemente, pode gerar um aumento do peso também. Se você está com esse problema de ganho de peso, obesidade, eu vou deixar aqui no card um vídeo que te ensina como emagrecer de maneira bem fácil e rápida. Também pode acontecer a carotenemia, que é quando a sua pele, principalmente da palma das mãos, ficam mais amarelados. Isso aí acontece porque o seu corpo não consegue metabolizar direito o beta-caroteno, que é uma substância de cor alaranjada presente na cenoura, na abóbora, em todos os vegetais laranjados e amarelos. Esse beta-caroteno, ele se transforma em vitamina A no seu corpo. No hipotireoidismo, como ele não consegue se transformar em vitamina A, ele acaba acumulando de quantidade. E é por isso que a região das palmas das suas mãos, da planta dos seus pés, na região nasal, pode ficar amarelado. Também pode acontecer a constipação, a famosa prisão de ventre, que muita mulher acha que é normal de acontecer, mas pode ser um sinal do hipotireoidismo no seu corpo. Lembra que o metabolismo ele fica muito mais lento? Isso aí também vai afetar o seu intestino. Ele não vai se movimentar de maneira adequada e não vai empurrar suas fezes para fora. Você não vai ter vontade de evacuar. E quando for, vai ser pior ainda. Pode até doer e fazer pequenos machucados nessa região. E, infelizmente, causa a prisão de ventre. O hipotireoidismo ele é tão perigoso que pode até causar sintomas de depressão nas pessoas. Por quê? A tireoide, esses hormônios que ela produz, ajudam o cérebro a trabalhar e também regulam a produção de alguns hormônios, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que são mensageiros do bem-estar, da sua felicidade. Quando eles estão diminuindo de quantidade, podem causar
tristeza, choro fácil, apatia e até mesmo aquela pessoa que fica desanimada com tudo na sua vida. A depressão, ela tem vários motivos sentimentais. Pode ser por algum problema da vida que a pessoa está passando, algum problema no relacionamento, no trabalho, algum trauma, mas também pode ser afetada com algum desequilíbrio hormonal do seu corpo. Para fazer o diagnóstico do hipotireoidismo é muito simples. Você vai até o médico, vai dizer todos os seus sintomas e ele vai pedir um exame de sangue para você para saber a quantidade de dois hormônios, o TSH e o T4. O TSH é um sinal de que o cérebro está pedindo mais hormônios da tireoide. Quando ele está aumentado e o T4, que é produzido pela glândula tireoide, está diminuído, é confirmatório do hipotireoidismo. Mas, doutora, se eu tenho hipotireoidismo, eu vou ter para o resto da vida? Não mesmo. Você vai fazer um tratamento com a levotiroxina, que é justamente colocar o hormônio que está faltando no seu corpo para ele funcionar de maneira correta. É claro, você vai precisar de um acompanhamento com o endocrinologista para saber se está funcionando de maneira correta. O tratamento geralmente é com um comprimido todos os dias em jejum. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.